Revolução Industrial teve início na Grã-Bretanha por volta de 1760. Neste momento, uma série de fatores conjunturais daquela sociedade, como o crescimento da burguesia, desenvolvimento de áreas urbanas e etc., fez a produção em massa ganhar força, deixando para trás o modo de produção agrícola e manual. Pela primeira vez na história, com a auxílio da ação humana, máquinas passaram a gerar produtos. A princípio, esta pareceu ser apenas uma solução capaz de baratear uma série de itens, favorecendo a qualidade de vida da população. Ao espalhar-se primeiro a outros países europeus e posteriormente aos Estados Unidos da América, e depois a todo o mundo, esta lógica acabou criando uma série de desdobramentos não planejados, entre eles os impactos prejudiciais ao meio ambiente. O primeiro ponto de transformação trazido pela Revolução Industrial, com reflexo no meio ambiente, foi a relação entre o homem e a natureza. O progresso trazido pelas máquinas fez emergir um novo conceito de progresso, no qual a aceleração é valorizada, bem como a capacidade humana de se sobrepor aos ambientes naturais. Podemos encontrar também neste momento as raízes do consumismo, que hoje é um dos principais obstáculos para a preservação do planeta, sobretudo nos países ricos. Lembremos, quanto mais consumo, mais indústrias. Os resultados tanto do desenvolvimento econômico desenfreado quanto da ascensão do consumo já estão visíveis em centenas de estudos realizados ao redor do planeta. A degradação do meio ambiente é crescente e acelerada, com consequências já visíveis e previsões de cenários ambientalmente catastróficos futuramente, caso nenhuma mudança drástica aconteça. Existem impactos ainda mais diretos. As indústrias contemporâneas são apontadas no grupo dos principais agentes poluidores, contaminando o ar com a fumaça que provém de suas atividades. Essas emissões aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Ao longo dos últimos 30 anos, várias conferências entre países industrializados foram organizadas na tentativa de encontrar soluções mais adequadas para um desenvolvimento industrial sustentável, com exploração de recursos naturais feitos de modo controlado e planejado. Embora existam avanços como as regulações e leis que limitam as emissões de poluentes por parte das indústrias, é um grande desafio manter o equilíbrio entre a produção e a conservação ambiental em uma sociedade altamente consumista e praticamente dependente das atividades industriais. A sociologia é uma área de interesse muito recente, mas foi a primeira ciência social a se institucionalizar, antes, portanto, da ciência política e da antropologia. Em que pese o termo sociologia tenha sido criado por Auguste Comte em 1838, que esperava unificar todos os estudos relativos ao homem, inclusive a história, a psicologia e a economia. Montesquieu também pode ser encarado como um dos fundadores da sociologia, talvez como o último pensador clássico ou o primeiro pensador moderno. Em Comte, seu esquema sociológico era tipicamente positivista, corrente que teve grande força no século XIX, e ele acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas e que, se a pessoa pudesse compreender este progresso, poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem social. As transformações econômicas, políticas e culturais ocorridas no século XVIII, como as revoluções industrial e francesa, colocaram em destaque mudanças significativas da vida em sociedade com relação às suas formas passadas, baseadas principalmente nas tradições. A sociologia surge no século XVI, como forma de entender essas mudanças e explicá-las. No entanto, é necessário frisar de forma muito clara que a sociologia é datada historicamente e que o seu surgimento está vinculado à consolidação do capitalismo moderno. Esta disciplina marca uma mudança na maneira de se pensar a realidade social, desvinculando-se das preocupações especulativas e metafísicas e diferenciando-se progressivamente enquanto forma racional e sistemática de compreensão da mesma.
Assim é que a Revolução Industrial significou, para o pensamento social, algo mais do que a introdução da máquina a vapor. Ela representou a racionalização da produção da materialidade da vida social. O triunfo da indústria capitalista foi pouco a pouco concentrando as máquinas, as terras e as ferramentas sob o controle de um grupo social, convertendo grandes massas camponesas em trabalhadores industriais. Neste momento, se consolida a sociedade capitalista, que divide de modo central a sociedade entre burgueses, donos dos meios de produção, e proletários, possuidores apenas de sua força de trabalho. Há paralelamente um aumento de funcionalismo do Estado que representa um aumento da burocratização de suas funções e que está ligado majoritariamente aos estratos médios da população. O desaparecimento dos proprietários rurais, dos artesãos independentes, a imposição de prolongadas horas de trabalho, etc., tiveram um efeito traumático sobre milhões de seres humanos ao modificar radicalmente suas formas tradicionais de vida. Não demorou para que as manifestações de revolta dos trabalhadores se iniciassem. Máquinas foram destruídas, atos de sabotagem e exploração de algumas oficinas, roubos e crimes, evoluindo para a criação de associações livres, formação de sindicatos e movimentos revolucionários. Este fato é importante para o surgimento da sociologia, pois colocava a sociedade num plano de análise relevante, como um objeto que deveria ser investigado tanto por seus novos problemas intrínsecos como por seu novo protagonismo político, já que junto a estas transformações de ordem econômica pode-se perceber o papel ativo da sociedade e seus diversos componentes da produção e reprodução da vida social, o que se distingue da percepção de que este papel seja privilégio de um Estado que se sobrepõe ao seu povo. O surgimento da sociologia prende-se, em parte, aos desenvolvimentos oriundos da Revolução Industrial, pelas novas condições de existência por ela criada, mas uma outra circunstância concorreria também para sua formação. Trata-se das modificações que vinham ocorrendo nas formas de pensamento, originadas pelo iluminismo. As transformações econômicas que se achavam em curso no Ocidente europeu desde o século XVI não poderia deixar de provocar modificações na forma de conhecer a natureza e a cultura.